Olá, bem-vindos ao Apoio Amaral e a aulinha de hoje é de Química, mais especificamente distribuição eletrônica e a tabela periódica. Solta a vinheta! Soltou? É o seguinte, a tabela periódica ela é um sistema que serve para associar as características e as propriedades semelhantes entre os elementos químicos. Esses elementos eles podem apresentar características periódicas. Como assim? Características que vão variando ou se repetindo conforme cada uma das linhas. Eu não vou falar o nome de cada um dos elementos, vou só explicar a estrutura de uma tabela periódica. Vamos lá. Primeiro, nós precisamos entender o que são grupos e períodos. Grupos são as linhas verticais que estão aqui na tabela periódica. Cada uma dessas linhas na vertical são denominadas grupos ou famílias. Uma tabela periódica tem 18 grupos. Lembrando que, ao todo, somados, nós temos 118 elementos, tá certo? O período são as linhas horizontais. Essa linha, essa linha, essa linha. Lembrando aqui, ó. Isso aqui é uma linha, um período, na verdade. Isso é outro período e assim por diante. Agora vamos falar sobre cada um deles. Olha, primeiramente, esse primeiro grupo é denominado grupo dos alcalinos. É denominado grupo dos alcalinos, menos o hidrogênio. O hidrogênio, ele sempre vai estar à parte da tabela periódica, porque ele não tem um grupo, nem uma família específico, tá certo? Do ladinho do grupo dos metais alcalinos, nós temos os metais alcalinos terrosos. É o priminho dos alcalinos, que tá aqui do lado, né? Bem simpático. E que é composto exatamente por esses elementos aqui. Eu não tenho muito o que explicar porque eu não tô falando de cada um dos elementos. Tô só comentando sobre as divisões. Então, aqui nós temos o primeiro grupo é os metais alcalinos e o segundo grupo é os alcalinos terrosos. Entre o terceiro grupo e o 12º grupo, vou até destacar aqui, entre o terceiro grupo e o 12º grupo, nós temos os metais de transição, tá certo? Os metais de transição são os que estão principalmente no meio. A partir do 13º grupo, nós já temos outra denominação, que são o grupo do boro, tá certo? O grupo do boro, por quê? Porque no topo tem o boro. Então, o grupo número 13 é o grupo do boro. Grupo número 14, grupo do carbono. Grupo número 15, grupo do nitrogênio. Grupo número 16, lá vem os nomes estranhos. Grupo dos calcogênios, tá certo? Grupo número 17 tem os halogênios. E grupo número 18 são os gases nobres, tá certo? Esses são todos os grupos, além de 2 grupos em específico, que são eles, os lactanídeos. Por quê? Porque aqui o primeiro nome é lantânio, tá? O primeiro elemento é o lantânio. Então, aqui nós temos os lactanídeos. E aqui nós temos os actinídeos, tá certo? Então, essa é a organização principal da tabela periódica. Grupo 1, metais alcalinos. Grupo 2, alcalinos terrosos. Grupo 3, metais de transição. Grupo 3 ao 12, na verdade, metais de transição. Grupo 13, grupo do boro. Grupo do carbono é o 14. Grupo 15, do hidrogênio. 16, calcogênio. 17, halogênio. 18, gases nobres. E as linhas de baixo, lactinídeo e actinídeo, tá certo? É o seguinte, baseado na regra de distribuição eletrônica, nós temos 4 blocos principais, que seria o bloco S, o bloco P, o bloco D e o bloco F, tá certo? Aí nós temos aqui a distribuição da tabela periódica desses blocos. Vamos lá. Os alcalinos, como eu havia comentado, pertencem ao bloco S. Os alcalinos terrosos, ao bloco S. O grupo do 3 até o 12 são do bloco D. Então, nós temos o grupo do boro, o grupo do carbono, o grupo do nitrogênio, o grupo dos calcogênio, o grupo dos halogênio e o grupo dos gases nobres. Todos eles são do grupo do P, menos o hélio, tá? O hélio, ele não pertence ao bloco P, pertence ao bloco S, como está destacado aqui em roxo. Aí nós temos aqui o bloco F, que são os lantanídeos, e o bloco actinídeos. Eita. Lantanídeo e actinídeo, bloco F.
tirando esses dois bonitinhos, que são o lutécio e o laurêncio. Eles dois são do grupo D, tá certo? Voltando aqui para a nossa tabela periódica, nós temos duas divisões de como os metais estão distribuídos. Temos os representativos e os de transição. Os representativos, eles são esses dois blocos, esses blocos aqui. Então, Voltando aqui para a nossa tabela periódica, vamos falar um pouco de elementos representativos e de transição. Os elementos representativos são esses aqui recobertos. Os grupos principais que têm um nomezinho importante, tá certo? Todos eles são representativos, porque eles pertencem ao bloco S e ao bloco P. Já os metais de transição são esses do meio e as duas linhas de baixo. Eles são metais de transição, esses de transição externa e esses de transição interna. Sabe por que o nome? Porque todos esses elementos dessas duas linhas de baixo estão incorporados aqui, nesses dois quadradinhos aqui escondidos. É como se não tivesse cabido aqui nessa tabela, e aí eles decidiram colocar duas linhas a mais. Mas eles também são metais de transição, mas são de transição interna. Transição interna, transição externa. Continuando aqui, nós temos outra classificação dos elementos químicos. Os azuis são os metais, os vermelhos são os ametais e os verdes são os gases nobres. Vamos falar sobre cada um. Os metais, que são esses em azul, eles constituem a maioria, como dá pra ver, né? Eles são bons condutores no calor e de eletricidade, são brilhosos, são maleáveis, são dúcteis, porque eles podem formar lâminas e fios, e eles também são a maioria sólidos, tá? Menos o mercúrio. A sua coloração é característica principalmente acinzentada e prateada, menos o ouro e o cobre, e eles se caracterizam por ser a maioria dos elementos, como eu havia comentado. Já os ametais, eles são exatamente o contrário disso. Por isso que tem aqui, ó, ametais. Não é metal, é ametal. É exatamente o contrário. Não são bons condutores, não são lustrosos, geralmente não são encontrados no estado dos metais, em que muitos deles são encontrados no estado gasoso, não são a maioria, estão só aqui no cantinho, estão só disfarçando, entendeu? Eles são da oposição. E aqui nós temos os gases nobres. Os gases nobres, eles são encontrados no estado gasoso, né, como está o próprio nome dizendo, e eles têm uma baixa reatividade, porque eles geralmente são encontrados na natureza soltos, como átomos isolados, não estão em conjunto com ninguém, enquanto metais e ametais são encontrados em conjunto com outros elementos da natureza. Beleza, agora nós temos os elementos químicos naturais e os elementos químicos artificiais, tá certo? Os elementos químicos naturais são aqueles encontrados na natureza. Como dá pra ver, eles são praticamente a maioria inteira. Já os elementos artificiais são aqueles produzidos a partir da fusão de átomos. A fusão é quando eu pego um átomo e somo com outro. É que nem matemática, né? É bem simplesinho. Então, os artificiais, eles se dividem em duas classificações. Os cisurânicos e os transurânicos. Os cisurânicos são aqueles que vêm antes do urânio, ou seja, seu número atômico é menor que 92. Nem todos os elementos são artificiais antes do urânio, mas aqui nós temos 4 exemplos bem evidentes, que são esse e esse. Como eu falei, eu não vou focar no nome dos elementos químicos. Falando agora dos transurânicos, são aqueles que vêm depois do urânio. Todos esses daqui. E tem um elemento atômico, um número atômico maior que 92, tá certo? Beleza, agora eu vim falar um pouco sobre as propriedades dos elementos químicos. Em geral, essas propriedades elas variam de uma forma periódica, ou seja, como períodos. Os períodos são as linhas horizontais lá da tabela periódica. Essas propriedades elas variam conforme o número atômico, ou seja, o número de carga positiva de um elemento químico vai aumentando. Existem elementos químicos com poucos prótons e elementos químicos com muitos prótons. Então, as propriedades vão variando com base nisso. Propriedades essas podem ser citadas como densidade, fusão, temperatura de fusão, temperatura de ebulição e as principais, que são raio atômico, energia de ionização e também a afinidade eletrônica. Vamos falar de cada uma delas. Começando pelo raio atômico, ele é simplesmente a distância entre o centro de um átomo e a sua camada mais externa. Essa distância aqui é denominada raio atômico, tá certo? A variação do raio atômico na tabela periódica ocorre majoritariamente dessa maneira, tá certo?
Elementos que estão mais no canto inferior direito, mais ou menos essa porção aqui da tabela periódica, contém um raio atômico muito maior, que seria a distância entre o núcleo e a camada mais externa de um átomo. Agora eu vim falar da pequena diferença entre o raio atômico e o raio iônico. Para relembrar um conceito que tem vídeo aqui no canal, tá? O íon, ele é quando o átomo ou perde ou ganha elétrons, tá certo? Então, ele tem uma alteração na sua composição. Ou ele fica com mais carga negativa, ou ele fica com mais carga negativa. Ou ele fica com mais carga negativa ou com menos carga negativa. Não tem como perder carga positiva. Então, nós temos dois tipos de raios iônicos. O raio do ânion e o raio do cátion. Começando pelo raio do ânion, funciona da seguinte maneira. Eu tenho um átomo que ganhou um elétron. Então, o seu tamanho aumenta. Por que aumenta? Porque, simplesmente, eu vou ter um elétron a mais para ficar se batendo com os outros dentro do átomo. Porque os elétrons, eles não gostam dos outros, eles ficam se afastando toda hora. Então, quando um átomo ganha um elétron, tem mais um para ficar se afastando. E aí, se afastando tanto, acaba aumentando o tamanho do átomo. Já o raio do cátion é quando eu tenho um átomo que ele perde um elétron. Quando ele perde um elétron, os prótons que ficaram dentro do átomo começam a atrair os elétrons restantes. Por quê? Porque os opostos se atraem. Então, a carga positiva que está dentro do átomo vai começar a atrair o resto de carga negativa que sobrou depois que esse aqui saiu. Então, o tamanho vai começar a diminuir. Eles vão começar a ficar muito mais próximos uns dos outros, tá certo? A representação, então, ficaria assim, ó. O átomo neutro, ele tem um raio atômico maior do que o raio do cátion e menor do que o raio do ânion. Por quê? No ânion, ele ganha um elétron, então ele ganha tamanho. No cátion, ele perde um elétron, então ele perde tamanho. Então, nós temos o átomo normal, o átomo carregado e o átomo descarregado. Tá vendo? O tamanho desse é maior que esse, mas é menor que esse daqui. A energia de ionização é a energia necessária para que um átomo perca ou doe um elétron, tá certo? Então, por exemplo, quando um átomo vai tirar um elétron de sua composição, ele gasta uma quantidade de energia para realizar essa ação, porque o elétron tem que saltar de uma camada para outra, e dessa para outra, e assim por diante, certo? Já a afinidade eletrônica é uma grandeza contrária à energia de ionização, porque no caso vai ser a energia liberada quando um átomo ganha um elétron. É como se ele estivesse comemorando, uhul, ganhei um elétron, ui! Aí ele vai gastando energia, tá certo? Eu vou explicar agora como funciona na tabela periódica os elementos que têm mais afinidade eletrônica e os que têm mais energia de ionização. Os elementos que têm mais energia de ionização vão se concentrar no canto superior direito, mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Ou seja, os elementos químicos que gastam mais energia para perder elétron estão mais ou menos nessa região aqui. Já os elementos que gastam mais energia quando recebem um elétron estão mais concentrados nessa região aqui. Essa parte branca indica que os gases nobres, que são os elementos que se encontram aqui, não contêm um nível absurdo de afinidade eletrônica para ter uma consideração. Ou seja, é como se não existisse, entendeu? É como se mais ou menos essa parte aqui, que fosse a que tem mais afinidade eletrônica, e essa aqui não existe. É isso, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com seus coleguinhas, tire boa nota, e é isso. Beijo!